Fala meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Timeline Pokémon, onde a gente conta a história de todos os jogos dessa franquia maravilhosa. Hoje temos um episódio especial onde vamos contar a parte 2 de um dos jogos mais diferentes da série, que é Pokémon Sun e Pokémon Moon. A parte 1 fizemos no domingo passado aqui no canal e você pode acompanhar clicando nessa hashtag Pokécoelho que você vê aqui perto do título, ou então, claro, dando uma olhadinha nas playlists do canal. No episódio passado nós damos uma introdução no game e apresentamos os personagens e os mistérios que agora, nessa parte 2, vão todos se resolver. Então preparem suas Pokébolas e vamos nessa para a continuação da história de Pokémon Sun e Pokémon Moon. Depois de presenciarem os Ultra Beasts, ou as Ultra Beasts, né, naquele local misterioso onde nossos heróis estavam, eles decidem partir para novos desafios na ilha Ula Ula Island. Lá eles reencontram Lily, que por alguma razão também não quis ir com eles à Fundação Aether, que era onde eles estavam. Mas ela e Hélio então vão até a biblioteca da cidade e lá eles leem um livro chamado A Luz de Alola. Dizia lá pouco mais sobre a tal luta dos guardiões Tapus com a fera que emergiu do portal. E, inclusive, os venceu e era chamada de a Fera que Chamava a Lua. A Fera da Lua e a Fera do Sol trouxeram uma nova vida a partir da sua união, um herdeiro que os guardiões mantiveram a salvo. O rei de Alola então havia celebrado com um som tocado numa flauta no agora altar de Lunala. Isso era o que estava escrito no livro, então, nossa, será que esse herdeiro ainda estaria em Alola nos dias atuais? Para poder descobrir mais sobre isso, Lilia fica conversando com uma moça que diz que o livro foi escrito por sua família e que ela sabe muito mais. Já Hélio deveria partir para continuar as suas Trial Challenges. Depois de subir a montanha Rokulani, junto do professor Kukui, ele diz que este era o segundo pico mais alto de Alola, e o primeiro era um monte que poderia ser visto no horizonte, o Monte Lanakila. E lá estava ocorrendo uma construção, porque eles finalmente fariam a primeira liga de Alola, juntando todos os campeões de desafio de ilha para ter o primeiro campeão de liga, o treinador que seria a nova lenda da região. Mas calma aí, porque por hora o desafio era as próximas Trials, no observatório de Rokulani. Lá havia uma usina elétrica onde Sófocles havia criado uma máquina de atrair totens. Para dar força, Hélio deveria acertar perguntas baseadas no som, como por exemplo adivinhar que som é esse? E depois de alguns sons aparece o totem Vikavolt. Foi uma batalha razoavelmente difícil e depois da vitória vocês já sabem, né? Ele ganhou o Z-Crystal elétrico dado por Sófocles, mas ainda mais eletrizante. O Badum do capítulo de hoje. Não reclama não, tá? Todo episódio aqui da nossa série tem que ter um. Será o próximo encontro, porque eu tô falando do líder da Team School, o Guzma. Ele diz que essas tradições, tipo, Liga, Kahuna, Trials, vamos largar disso e só batalhar todo mundo e já era. Caraca, esse aqui era o líder mais preguiçoso da franquia. Kukui então diz que a liga será bom para os treinadores se esforçarem ao limite e já manda Hélio para trabalhar e mostrar a força de um treinador determinado. Ele luta usando pokémons insetos e venenosos, principalmente com o seu Galizopod. E aí o líder de ginásio perde, né? Claro, e fica como? Com a cara no chão, né? Dizendo que ele vai se preparar para sua vingança no futuro e tudo mais. Aquele discurso de vilão padrão quando perde. Mas a Team School poderia causar sérios problemas. É o que avisa Gladion, que diz que eles estão procurando por Cosmog. Cosmog não é aquele Pokémon que fica na bolsa da Lily? Pois bem, embora Cosmog não seja forte, ele é a chave para invocar um ser realmente forte, e isso seria um desastre para Alola. Ele também questiona como a Team School havia ficado sabendo da existência do Cosmog. Gladion, a propósito, e você, hein? Como é que você ficou sabendo? Tudo muito suspeito na história de Pokémon Sun e Moon. Pois bem, ele então diz uma única coisa: protejam o Cosmog. E de fato, Lily seria atacada por um Skull que viu a bolsa se mexendo lá na porta de uma das sedes do Instituto Aether. O capanga da Team School queria roubar o Pokémon para vendê-lo, nem sabia que lá dentro tinha o tal Cosmog. Mas Hélio consegue salvá-la a tempo e mesmo assim todo cuidado seria pouco. Quem ainda a acompanhava era a garota do livro, que se chamava Acerola. Foi mal, mas esse é o nome dela mesmo. Acerola, vamos chamar assim para não ficar parecendo a fruta? Acerola a acalma e instrui para esperar dentro do Aether Foundation, aquela sede do instituto. E ainda ela era a próxima capitã de Trial e deu as instruções para
achar o local do seu desafio. Era um supermercado abandonado, cheio de fantasmas, e o desafio mesmo era tirar uma foto do Pokémon Totem Fantasma. E este Pokémon era ninguém menos do que Mimikyu, um dos mais populares Pokémon de Alola que se disfarça de Pikachu para obter a aprovação. Aí, edição, por favor, uma música triste. Poxa, gente, alguém dá um abraço no Mimikyu, coitado. Ele só quer fazer amigos. Se bem que ele é um fantasma, né? Como é que você vai abraçar ele? Ah, enfim, o bicho é forte, mas desafio concluído e resta agora somente pegar o Z-Crystal Fantasma. Mas enquanto a capitã e o herói estavam fora, a Team Skull realizou um sequestro de um Pokémon de uma criança. E Hélio deveria ir para a base deles recuperar os Pokémon. Era em Po Town. Fala sério, cara, até o nome da cidade é pura preguiça. Po Town. Desculpa, gente, eu não consigo resistir. Vamos lá. O Team Skull havia tomado conta da cidade inteira e tava uma sujeira completa. Eles fizeram inclusive uma fortaleza para ninguém entrar, mas eis que um policial o ajuda e é um personagem muito sorridente. Entrando, Hélio luta contra todo mundo, inclusive contra Guzma, assim libertando a área do controle da Team Skull, que são os responsáveis por vandalizar a área inteira. O policial então agradece a ajuda e eles salvam o Pokémon roubado. Com a missão completa, era agora necessário encontrar o grande Kahuna da ilha, mas descobrimos que, na verdade, era o policial. E o seu nome é Nano. Ele trabalhava como guarda no local e usava Pokémons do tipo sombrio. Com a vitória, vamos para Aether Foundation encontrar com Lily. Mas... Ué, cadê a Lily? Ela se foi? Chegando lá, Hal conta que Pluméria, uma das administradoras dos Skulls, havia sequestrado Lily e seu Cosmog. E assim que fica sabendo que Cosmog foi raptado, Gladion aparece. E ele tá furioso com o sequestro de Cosmog e da Lily. Pera. Ele conhece a Lily? Da onde que ele conhece a Lily? Pois bem, ele convoca então Hélio e Hal para uma missão de resgate. Onde? Exatamente, na Aether Paradise. E agora, vários dos funcionários atacariam o grupo, incluindo aquele cientista Faba. Agora ele tá bem hostil. Mas derrotado, ele é forçado a ajudar o grupo a prosseguir na investigação, indo para os andares lá de baixo. Lá, Gladion não resiste aos traumas e conta que na verdade ele é filho de Lusamine. What? Explode a mente. Caso você não tenha percebido isso ainda, né? O problema aqui é que ele era totalmente manipulado por ela, assim como o seu parceiro, aquele estranho Pokémon Type Null, que tem esse nome porque ele também é um experimento dos Aether para combater as Ultra Beasts, não tendo sequer um tipo Pokémon definido, daí o nome Type Null, tipo não definido, nulo. Então ele partiu da Aether Foundation junto com o Type Null para salvá-lo dos experimentos e para se salvar de sua mãe. E mais, Cosmog também é um ex-prisioneiro e é uma Ultra Beast. Nossa cara, muitos mistérios do último episódio acabaram de se resolver aqui. A Aether Foundation o colocava sob extremo estresse para que ele abrisse portais para a dimensão de onde ele veio. E eles estavam tentando criar um dispositivo que controlasse esses portais. E só para saber, o Cosmog criava esses portais para tentar fugir das condições que os forçavam. Rapaz, pesado o que faziam com o bichinho. Então Gladion já esclarece que estressar era um jeito bonitinho deles descreverem que eles machucavam o Pokémon e foi por isso que ele havia fugido com ela. E obviamente ela aqui que estamos falando é a Lily. Quando finalmente o trio acha a entrada onde Lusamine estava escondida, a Team Skull estava lá, o que significa que havia contato entre eles. Gladion tinha ido na frente, mas Guzma o venceu, o que decepcionou muito o jovem garoto. Mas agora ele não estava mais sozinho, Hélio estava com ele e derrota o vilão. Entrando na mansão estavam lá Lily e Lusamine. É revelado então o que agora já está mais do que óbvio. Lily é filha de Lusamine, irmã de Gladion, e ela fugiu com o Cosmog para que ele parasse de sofrer. Se você, assim como eu, nos últimos episódios aqui da nossa série, sofreu com o Ghetsis humilhando o N, então, meus amigos, lá vem mais. Lusamine diz que ela não considera Lily mais a sua filha e que ela não tem mais filhos, porque ela fugiu e recusou o seu amor. Ah, nossa, por que será, né? Que amor mesmo. Além disso, ela diz que Lily é uma fraca e que não serve nem pra treinadora. E o único feito que ela conseguiu foi roubar um dos seus experimentos. Cara, que mãe horrível. A pobre Lily ainda implora pra não prosseguir, porque isso mataria o Cosmog. E ela diz que provavelmente vai mesmo, mas não se importa. Se ela ainda fosse sua filha, talvez até ligasse pra sua opinião. É, bem pensado, né? Na verdade, Lusamine é pouco falada, mas a real é que ela é uma das maiores vilãs femininas da Nintendo inteira, não apenas de Pokémon. Então, ó,
valorizem Sun e Moon por ter criado essa desgraça aí. E vai piorar, segura aí. Chegando no quarto de experimentos privado dela, agora os 4 jovens tentam impedir, mas Luzamine havia prendido Cosmog numa espécie de caixa, confinando o coitado. Essa caixa extrai todo o poder dele, e ela usa. Então, portais dimensionais se abrem por toda a Lola. É visto inclusive que os Kahunas e os Tapus se unem para enfrentar as Ultra Beasts que agora assolam toda a região. Guzma então chega para poder piorar tudo, mas Gladion toma a liderança. Ele diz que impediria a Ultra Beast que emergiu ali. Hal então enfrenta Guzma e Helio lutaria contra ninguém menos do que Luzamine. É hora de enfrentar a vilã. Com todas as ameaças impedidas, os portais se enfraqueciam. Então Luzamine chama Guzma para entrar no portal e pegar uma Ultra Beast usando uma nova Pokébola que eles haviam desenvolvido por lá. E vão mesmo. O pobre Cosmog, após tudo isso, muda de forma, mas para de responder completamente. Estaria ele adormecido? Então, agora a missão era salvar Cosmog do sono em que havia caído e retirar Luzamine e Guzma de dentro da outra dimensão. Tá fácil não, hein? É hora de uma batalha interdimensional. Estava claro que para realizar essas tarefas impossíveis era necessária a força do Pokémon lendário de Alola. O problema é que ninguém nunca mais o tinha visto. Então, cansados, o quarteto Helio, Hal, Gladion e Lily passam a noite ali mesmo. No dia seguinte, Lily estava diferente. Ela havia se libertado do medo de se esconder, estava mais corajosa e mais ambiciosa e quis expressar isso com um novo look. Mas não era a única com novidades. Gladion também trouxe uma flauta do sol e ele diz que, segundo uma lenda que ele mesmo não botava lá muita fé que era verdade, se ele tocasse a flauta do sol e da lua ao mesmo tempo, eles poderiam acordar esse Pokémon lendário. Agora pensa aqui comigo, vocês não acham que parece um pouco a ver com o que falava naquele livro da família de Acerola? Seja pela missão principal ou pelas Trials, o destino agora era a última das 4 ilhas, a Pony Island. Gladion diz que Helio e Lily deveriam encontrar o Kahuna enquanto ele se encarregaria de limpar a bagunça que havia virado o Instituto Éter, porque o Kahuna protegia o santuário do lendário Pokémon de Alola. Só que a amiga deles, Rapo, havia dito que a ilha estava sem Kahuna, mas pede que eles a acompanhem até o templo de Tapu Fini, que era o tapo daquela ilha. Lá, Rapo é agraciada com uma Z-Crystal, o que ela explica que significa que Tapu Fini a escolheu para ser a nova Kahuna. Sim, são os Tapus que escolhem os Kahunas das ilhas, porque eles observam os treinadores e então os escolhem. Ela ainda diz que quem era o antigo Kahuna de lá era o seu falecido avô, e desde então estavam sem, mas ela e Tapu Fini batalharam contra as Ultra Beasts que atacaram lá, então aquela batalha havia a consagrado como a nova Kahuna. O importante é que ela confirma que precisavam da outra flauta que faltava, a flauta da lua, e que estava na ilha. E lá foram eles e encontraram a flauta da lua. Agora era só ir até o altar que ficava após a Pony Vast Canyon. No caminho, Pluméria se desculpa com Lily pelo modo como a tratou. O restante da Team Skull agora pedia aos heróis para salvar Guzma e não mais o atrapalhariam. Tô arrependidos, né? Antes tarde do que nunca, né? Não dá nem pra ficar muito bravo, cara, porque eu gosto da Team Skull, cara, eles são engraçados, né, beleza? Chegando na Pony Vast, Rapo já antecipa sua batalha de Kahuna desafiando Helio, que, após vencê-la, lhe cede o Z-Crystal da Terra. Mas, peraí, não tinha que ter uma trial de um capitão? Então Helio até a encontra dentro da Vast Pony Canyon. E ele descobre que ela simplesmente não tem uma trial e manda só tenta sair daqui que já é difícil pra caramba, então já fica como a trial mesmo, beleza? Já é então. Então beleza, já dali mesmo ele consegue o Z-Crystal do tipo fada pro treinador. Pode parecer preguiça, mas tá certo, né? O cara já tá numa missão, não tem tempo pra isso não, irmão. No entanto, lá ainda o herói acabaria topando com o último Pokémon Totem, o dragão lutador Como-o. E como vocês puderem ver, a ordem dessa ilha aqui foi toda ao contrário, o que deu um bom dinamismo aqui no jogo, porque foi primeiro o Kahuna, depois a recompensa do capitão de Trial e depois o Totem. Mas enfim, Helio havia concluído todos os Trials e era agora um campeão das Trials. Mas sem tempo para comemorar, ao fim dessa jornada de Trials e Kahunas, eles finalmente chegam no altar da lua. E então, Lily de um lado com a flauta do sol e Ellie do outro com a flauta da lua, eles tocam juntos e o templo emite um poderoso raio, na qual a forma adormecida de Cosmog desperta e se joga no tiro, surpreendendo a todos e se transformando no lendário de Alola, Lunala. Sim, o lendário da região estava com eles o tempo todo. É bom citar aqui que, se você estava jogando o Pokémon Sun, ele se tornaria o Solgaleo. Lily, que sempre cuidou do Cosmog, fica feliz em vê-la bem e Lunala também se alegra, porque já havia se afeiçoado à garota. Mas agora eles
eles não tinham tempo a perder. Lunala cria o portal para onde Lusamine e Guzma estão e os três partem para lá, uma outra dimensão. Chegando lá, é um lugar bem escuro e esquisito. Lunala alerta que ela precisa ficar na entrada e Lily junto a Hélio partem. Eles encontram então Guzma, que diz que tentou pegar uma Ultra Beast, mas aquelas criaturas são muito poderosas, então começaram a controlar a sua mente e o seu corpo, o que o fez sentir medo pela primeira vez. Mas ele diz que Lusamine se foi, e ela se entregou às Beasts, e agora não há como sequer falar com ela. É claro que Lily não desistiria de sua mãe, e ela segue confiante até de fato encontrá-la, mas ela delirava dizendo que aquele mundo estava perfeito, somente as Nihilégos, o agora descoberto nome de verdade da Ultra Beast Água Viva, e ela. Nada mais seria necessário, inclusive eles que estavam ali. Mas Lily se impõe dessa vez, dando uma lição de moral sobre ser leal e mandando na cara ali que ela estava agindo de modo repugnante. Isso a enfurece e é quando ela saca uma Pokébola diferente. Lusamine havia capturado uma Ultra Beast e ela se fundiu com a besta? Pois bem, a treinadora vilã enlouquecida e agora transformada ataca. E Hélio partiria para o seu maior desafio, e cá entre nós, para a melhor batalha contra vilão da franquia inteira. Pelo menos na nossa opinião aqui. Seus Pokémon estavam todos com status mais fortes, assim como os Totem, e a fúria era imensa. Somente usando toda a sua força e cooperação dos seus Pokémon, o herói finalmente vence, mas a Semi-Beast, semi-humana, se enfureceria e atacaria com seu próprio corpo. Quando Lily chama por Lunala, que a ataca de frente num golpe certeiro, elas enfim se separam. Nihilego volta à Pokébola e Lusamine cai, então Lily vai ao encontro dela. Ela sorri e pergunta antes de desmaiar: quando foi que você começou a ficar tão bonita? E essa simples frase, meus amigos, é um claro símbolo de que agora estava tudo bem com a talvez ex-vilã. Estaria ela então sendo o tempo todo possuída pelas Beasts, como Guzma havia relatado? Pois bem, vamos descobrir isso depois. O grupo então sai dali o quanto antes e Guzma ajuda Rapo e Lily a levar a Lusamine desmaiada de volta para o hospital. Lunala então, contente por tudo ter dado certo, diz a Lily, quer dizer, diz entre aspas, né? Que ela usa ali as suas magias, enfim. Lunala diz que quer continuar com eles e ela soube interpretar isso porque ela sentiu mesmo, mas sentia que é Hélio quem deveria tentar capturá-la, pois foi ele que a salvou inúmeras vezes. E o menino, é claro, não vai desperdiçar essa chance de ter um Pokémon lendário, não é mesmo? Então ele captura o lendário e agora o laço entre Hélio, Lunala e Lily seriam mantidos por toda a vida. É um final bonito e tal, mas ei, a primeira liga da história de Alola estava prestes a começar. Então corre, Hélio! Bom, era pra correr, mas ele então é abordado por Gladion, ainda na entrada da Victory Road. Ele queria agradecer por tudo que o herói havia feito por Lily e por sua mãe, e queria se despedir com uma batalha, agora usando todo o seu poder. E nossa senhora, o Type Nu dele havia evoluído para um Silvally, e após vencê-lo, ele diz que Lily está cuidando de Lusamine e aparentemente agora tá tudo bem. Ufa, que bom, né? Tanto ele quanto nós finalmente damos um sorriso. Ei, final feliz, cara, muito bom, enfim. Na entrada da liga, outra partida decisiva acontece. Era Hal que disse que eles deveriam batalhar ali para decidir quem seria o primeiro desafiante da Liga de Alola. E é claro, seria o nosso protagonista, Hélio. Os amigos então se despedem e agora é a hora de vencer a Elite dos Quatro, que seriam também 3 Kahunas e capitãs de Trial: Olivia, Hala e Acerola. E também, claro, uma das capitãs de Trial, Kahili. E finalmente o campeão... Ué, peraí, mas não tem campeão ainda? Então vai enfrentar quem? Já que é uma nova liga, acabou de ser formada, não tem um campeão anterior. Pois bem, você enfrenta o Professor Kukui. Mas é, galera, só surpresa nesse jogo, e é por isso que eu gosto tanto de Pokémon Sun and Moon. Eu não entendo por que mais pessoas não gostam. É, meus amigos, e após vencê-lo, finalmente a Alola teria seu primeiro campeão, Hélio. Todos comemoram num incrível festival em Melemele. E Lilia chama o campeão para o templo do Tapu Koko, e eis que agora o campeão capturaria o guardião. Então, posteriormente, todos os outros também, se tornando o guardião de Alola. Os próximos alvos seriam as Ultra Beasts que Hélio capturaria e catalogaria uma a uma, trazendo tranquilidade a todos. E, enfim, a última cena era Hal chamando o amigo desesperado. O motivo? Lily estava de saída. Ela havia decidido ir para Kanto e seria melhor para a recuperação de sua mãe e também para o seu crescimento como treinadora. O trio que tanto cresceu junto agora se despede e Lily presenteia com sua boneca preferida, o amigo, herói e principal inspiração para que ela agora busque ser mais forte. E então o navio parte, terminando também a história de Pokémon Sun
e Pokémon Moon. Meus amigos, essa aqui foi uma história emocionante. Pokémon Sun e Moon tem uma história super desenvolvida, bem elaborada, cheia de cutscenes, cheia de reviravoltas, muitos mistérios e muitas surpresas. Tanto que tivemos que dividir esse episódio em 2 partes, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, todos os domingos aqui no canal trazemos conteúdo da nossa timeline de Pokémon. E no domingo que vem temos o último episódio da nossa timeline, a história de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Meus amigos, essa aqui é uma que vai dar o que falar, porque é uma história cheia de emoção também. Então eu conto muito com o like de vocês aqui nesse vídeo, com a inscrição de vocês aqui no canal para vocês poderem ficar por dentro de tudo relacionado a Nintendo. E claro, é praticamente necessário que vocês ativem o sininho de notificações para serem notificados, porque essa aqui é uma série que o YouTube não notifica muito para as pessoas. Beleza, meus queridos? Então tamo junto. Se vocês quiserem ver os outros conteúdos de Pokémon que temos aqui no canal, as nossas outras séries, é só vocês clicarem nessa hashtag PokéCoelho que tá aqui no título e vocês vão encontrar, beleza? Lembrando, os links todos estão aqui na descrição, dá uma olhadinha caso vocês queiram comprar qualquer coisa relacionada a Nintendo. Se vocês quiserem falar comigo, manda um comentário aqui embaixo, ou então me segue lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Instagram quanto lá no TikTok e também no Twitter. Se vocês quiserem falar comigo em live, entra lá em twitch.tv/coelhinhojapão. Você pode inclusive ajudar essa série aqui e tantas outras séries documentários que a gente tem aqui no canal, se tornando um membro aqui no YouTube ou um sub lá na Twitch, inclusive gratuitamente se você tiver Amazon Prime, tá bom? Muito obrigado por todo o apoio de vocês, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, sejam legais com as pessoas, que isso é muito importante para poder manter a nossa comunidade positiva sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e valeu!